Sejam bem-vindos a mais um Despertado, Umbigo Tampado, o espaço onde o pensamento crítico vem antes do pensamento crítico. Eu sou Nath Avelar e há 3 anos eu luto contra o charlatanismo religioso e gratiluz. E hoje a história que eu tenho para contar é bastante difícil, delicada e pode conter gatilhos emocionais. Mas antes de continuar, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para que o conteúdo possa acessar mais pessoas. E lembra também de ativar o sininho para você poder receber as notificações desse canal. Em um dos vídeos que eu fiz pro Instagram, me deparei com um comentário da Renata Capelli, que foi esse aqui. Nesse comentário, ela tá contando que perdeu o irmão há pouco tempo por causa de um surto com o chá de ayahuasca. Eu fiquei tocada com a história, eu até tinha visto alguma coisa, mas não tinha me aprofundado ainda. E entrei em contato com a Renata no direct e ela prontamente me respondeu. Gente, eu sei que falar de suicídio é um tabu. Eu também perdi um familiar há pouco tempo dessa mesma maneira. E eu entendo todo o cuidado necessário quando a gente vai falar desse tema. Mas eu também julgo ser um alerta muito importante para todo mundo que em algum momento da vida possa vir a ser rede de apoio para alguém que esteja em sofrimento profundo. O Ramon, ele era uma pessoa querida, generosa e profundamente esclarecida. Ele era um professor universitário respeitado, admirado, muito querido por seus alunos e familiares. E eu tô falando isso para deixar claro que a gente não tá falando de uma pessoa ingênua ou desinformada. Que coisas como essas podem acontecer com qualquer um. Era um homem culto, estava em pleno pós-doutorado, escrevendo um livro, produzindo conhecimento e sua morte devastou a todos ao seu redor. Há cerca de 10 anos, o Ramon tinha entrado para a UDV lá em Fortaleza, em um momento de sofrimento emocional. E quando ele tomou o chá da ayahuasca, que a UDV chama de vegetal, naquele contexto ele se encantou. Aquela experiência pareceu realmente trazer alívios e respostas que ele estava buscando. E com o tempo, ele acabou pedindo transferência no trabalho lá para Bahia para ter mais acesso a casas de ayahuasca. No ano passado, no pós-doutorado, o Ramon estava escrevendo um livro. Ele criou um personagem que se chamava Xavier e esse personagem falava muito da própria vida dele, que já era um homem de 50 anos. Quem me contou esses detalhes da história foi a Renata, que é a irmã do Ramon. Ela contou que ele estava numa grande euforia criativa. Dizia que o livro estava incrível, estava fazendo planos, queria ir visitar a família na própria cidade para poder resgatar memórias e terminar essa escrita. Mas em algum ponto a linha entre realidade e criação começou a se romper. Já há algum tempo ele comprava o chá pela internet e tomava sozinho em casa. E em uma dessas ocasiões, no final do ano passado, ele acabou entrando em um surto. Ele começou a chamar a si mesmo de Xavier e comprou um celular novo, destruiu o seu celular antigo. E nesse celular novo, ele já deu a si mesmo o nome de Xavier. E naquele momento, o Ramon acreditava plenamente que estava vivendo uma batalha espiritual. No dia anterior à sua morte, um mestre do local que ele frequentava foi até o seu apartamento acompanhado de um psicólogo que também era doutor. Eles viram o homem claramente em surto. E mesmo assim, a única atitude que tiveram foi levar a garrafa que o homem tinha em casa embora, garrafa de ayahuasca, que a UDV chama de vegetal, e só. Não teve nenhum encaminhamento psicológico, nenhum atendimento psiquiátrico, nenhuma intervenção, nenhum tipo de rede de cuidado, nada. Para a irmã, Renata, eles falaram que era só esperar, que ele tinha parado de tomar o chá, então aquilo ia passar. A família que morava longe e não conhecia muito bem a respeito dessas condições do chá de ayahuasca, confiou na condução desse líder que estava à frente dessa situação e nisso que ele informou. No dia da morte, o Ramon ainda tentou pedir ajuda. Ele mandou mensagens para esse mestre pelo WhatsApp, ligou. A resposta que recebeu foi: na hora que você mesmo decidir, você salva a sua vida, porque eu já te disse o caminho. Para uma pessoa que está em surto, isso não significa autonomia, não. Isso significa abandono. Nesse celular novo, o Ramon deixou registrado que esse mestre ficaria conhecido por ter deixado um irmão morrer. Então ele pulou da janela do apartamento onde ele morava. Eu sempre falo pra vocês que eu não tô aqui pra demonizar a ayahuasca e nem o que cada um entende como espiritualidade pra si. Mas a gente precisa falar urgente sobre responsabilidade e cuidado. Os estudos científicos mostram que os episódios de surto psicótico são raros em relação ao número total de usuários da bebida. Mas existem, especialmente quando já tem vulnerabilidades prévias, mas não só. Reações psicológicas intensas são documentadas e parte delas precisa sim de um acompanhamento profissional. E ignorar isso é extremamente perigoso. A própria UDV proíbe que eles tenham o chá, ou vegetal, como eles chamam, na própria casa. Exatamente porque eles reconhecem esse risco isolado. Mas ao mesmo tempo existe a venda do chá abertamente, através de redes sociais, para quem quiser comprar, sem nenhum tipo de triagem, cuidado, responsabilidade, nada.
E quando algo dá errado, essa conta vai recair em cima de quem estava em sofrimento. Mesmo que o Ramon tenha cometido erros, ele precisava de apoio. Ele precisava que alguém chegasse e dissesse: olha, isso é grave, você precisa de ajuda imediata. Eu me pergunto como é que um psicólogo viu uma pessoa naquela situação de surto, mas não viu a emergência. Como que isso é possível? Onde que fica o compromisso ético com a vida? O Ramon não morreu porque ele era fraco ou porque ele não quis se salvar. Ele estava em sofrimento profundo e foi deixado sozinho por aqueles que se diziam irmandade espiritual, no momento que ele mais precisava de cuidado. E essa história, ela precisa ser contada para que outras vidas não sejam tratadas com a mesma negligência. Porque, como bem diz o Movaia, não tem argumento espiritual para violação de direitos humanos. Espiritualidade não substitui saúde mental e nenhum tipo de ritual pode estar acima da vida. Qualquer espaço que recebe pessoas em sofrimento emocional precisa ter critérios claros, preparo, protocolo e, principalmente, humildade para reconhecer quando a situação ultrapassa o campo espiritual e se torna uma emergência de saúde. É urgente discutir uma regulamentação mais séria e responsável para o uso da ayahuasca, que leve em consideração não só a liberdade religiosa, mas também a proteção à vida. Tem a triagem adequada, atendimento psicológico real, limites claros de atuação e responsabilidade legal quando há negligência. E quem se propõe a conduzir pessoas em estado alterado de consciência precisa assumir a responsabilidade que isso implica. Eu quero finalizar esse vídeo me solidarizando profundamente com a dor da Renata e de toda a família e dos amigos do Ramon. Nenhuma palavra é suficiente para reparar uma perda assim, mas contar essa história é uma forma de honrar a vida dele e tentar impedir que outras famílias passem pela mesma dor.